para a igreja que anda unida, a bênção de Deus está sobre ela. Já vai fazer quase 2 anos, 5 anos aqui na igreja, quase 2 anos como professor dos casais. O pastor tem me confiado essa missão, juntamente com minha esposa e outros irmãos, a ministrar na classe dos casais. E eu gostaria de falar um pouco dessa classe até antes de eu ministrar essa mensagem sobre a unidade no matrimônio e também sobre a unidade na igreja. Essa classe, ela tem já um certo tempo aqui. Quando eu cheguei, fui aluno do pastor José Carlos. O pastor José Carlos ministrava ali no cantinho, naquela salinha da Bárbara. E eu pude participar juntamente com ele, ser aluno primeiro, algum tempo, aprendendo a palavra de Deus, e hoje Deus deu a graça de ser o professor. Mas eu digo à igreja que o professor, ele sempre tem que continuar sendo aluno, porque o dia que o professor deixar de ser aluno, ele deixa de aprender, e portanto, aquele que deixa de aprender, deixa de ser professor. É importante para nós, o professor nunca pode deixar de aprender, nunca pode ser como o pastor orou aqui, dizendo: Senhor, repreenda esse espírito de autossuficiência, de achar que pode fazer as coisas sozinho. Eu ouvi o pastor Zé Carlos falar algumas vezes aqui uma frase assim, sozinho não, e eu fui querer saber de onde vinha essa frase, sozinho não, e fui pesquisar no site da CEPAL, o ministério que trabalha com pastores e líderes de igreja, e eu vi que essa frase do David, que o pastor Zé Carlos provavelmente deve ter falado aqui. E no matrimônio, o que tem acontecido muitas vezes com a destruição dos casais é porque são casados, mas querem andar sozinhos, não querem andar juntos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 3. Amós, capítulo 3. E andar sozinho é perigoso, e não de andar de acordo também é perigoso, porque às vezes anda juntos, mas não está de acordo, e é difícil, ninguém consegue. O próprio versículo que nós vamos ler vai falar sobre isso, que é impossível andar juntos se não estiver de acordo. Amós, capítulo 3, profeta Amós, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos falar sobre unidade na vida matrimonial. Amém, igreja? Posso ler? Amém. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Verso 3: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Fugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Verso 6: tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Verso 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Entende? Irmãos, não vou falar sobre o profeta Amós, em que ano que profetizou, quem foi o profeta Amós, para quem profetizou, mas fazer uma comparação. O profeta falando a respeito de Israel, o povo eleito de Deus, que hoje se estendeu a todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, também é escolhido de Deus. Não quero falar sobre o contexto que vivia e que o profeta viveu nessa pregação e quando ele anunciou a sua palavra ao povo de Israel. O povo de Israel, ele estava pensando, porque ele sido escolhido de Deus, ser eleito de Deus, não havia uma necessidade tão grande de andar nos seus preceitos. Estava errando e não estava querendo se corrigir.
E o profeta Amós, a gente vê que ele fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus amigos. Isso quer dizer o quê? Que quando Deus tem um plano no céu, quando Deus tem um plano para o homem aqui na terra, Ele suscita no coração dos seus profetas o desejo para que eles falem. Quando Deus vai fazer algo na igreja, quando Deus vai fazer algo na vida de um homem, de uma mulher, de um casal que está errado, está andando a ver no caminho, está em perigo de cair, em perigo de morte, no afastamento da casa de Deus, é Deus que revela os seus profetas. De que forma? Fazendo com que os profetas preguem de uma forma a exortar o povo a fazer uma mudança de direção. E o profeta Amós profetizou para o povo e também falou a respeito do dia do Senhor. O povo é como se o povo não estivesse se preocupando muito. Somos eleitos, somos escolhidos e prontos. Muitas pessoas pensam assim na vida matrimonial. Agora casamos e está tudo pronto. Casou agora na nossa igreja há poucos dias o Gustavo e a Simone, e eu fui no seu casamento no civil, e lá aquele juiz de paz falou várias palavras, e eu analisando suas palavras para perceber se havia um erro teológico, porque ele falava a Bíblia, ele citava a Bíblia, e nós dizíamos amém, as pessoas diziam amém, porque ele estava falando da Bíblia. Minha filha estava do lado e ficou espantada com as perguntas que aquele juiz fazia para o casal. Porque casamento é compromisso, não é simplesmente casamos e agora não precisamos fazer nada. Eu ainda quando esse casal, Gustavo e a Simone, chegou na igreja, na classe dos casais, logo no primeiro domingo, eu fiz questão de perguntar a eles, como vai o casamento de vocês? Com 7 dias. Lógico que nós, mais tempos de casados, ficamos maravilhados com a resposta. O que vocês acham que eles responderam? Está uma maravilha, está tremendo, está maravilhoso. Porque a pergunta a eles, como vai o seu casamento? Pergunte a você mesmo, como vai o meu casamento? Como vai a minha família? Como vai o meu compromisso com Deus? Como vai o meu compromisso lá fora, no meu trabalho? Como vai o meu compromisso na igreja? E aquele, foi o Gustavo, respondeu, está uma maravilha. Eu fiz questão de perguntar para a esposa, foi ainda melhor. Está maravilhoso. Maravilha é uma coisa, irmãos, maravilhoso é outra. É mais que maravilhoso, bem maravilhoso mesmo. A alegria de um casamento que iniciou agora, em poucos dias, está feliz. Isso quer dizer o que, irmãos? Que esse texto que Amós fala, eu quero frisar a nossa mensagem, principalmente no verso que fala assim: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. E isso estava dizendo que o povo de Israel não estava andando de acordo com Deus. Quando o texto fala assim, eu vos conheci, eu vos escolhi, Deus estava dizendo ao povo de Israel, eu vos escolhi, eu conheço vocês, dentre tantos povos eu escolhi vocês. Você que é casado, você tem a oportunidade de fazer uma escolha na sua vida. Você resolveu constituir família, você escolheu. Existem alguns pregadores de casais, para encontros de casais, que falam assim, até vejo que uma mensagem não é igual a uma pregação, uma palestra é diferente. Quando você ministra uma palestra, ela vai com textos, vai mostrando, mas entende-se o quê? Que o casal, ele diz assim, esse ministro para casais, ele falou assim, que Deus não escolhe mais ninguém, nenhuma mulher Deus escolhe para o homem. É ele que está falando, não sou eu, tá, gente? Se vocês não concordam, brigue com ele. Como não vou falar o nome, vocês vão brigar com ele. Ele diz que Deus não escolhe mais nenhuma mulher para ninguém. A gente pergunta, mas por que isso que ora tanto para que Deus escolha alguém para o nosso filho, para a nossa filha? Ele fala assim, que quando ele escolheu para Adão a primeira vez, Adão veio para amor. E diz assim, foi a mulher que tu me deste. Então Deus não escolhe mais. Lógico, é só uma observação dele. Se vocês querem saber o nome dele, é o presbítero Cláudio Duarte. Nas suas brincadeiras, na sua forma de pregar, que Deus não escolhe mais. Mas entenda que foi você que fez a escolha. E Deus permitiu, Deus autorizou. Deus trabalhou na sua escolha. E hoje você tem uma missão.
Uma missão que Deus deu a você como casado. Aqueles que ainda não são casados, que vão casar, vão prestando atenção, porque isso é ensinamento para a nossa vida. Deus te deu uma missão: ser neste mundo um sinal da presença dele. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele quis voltar os valores que o povo havia perdido. Nós sabemos que quando as pessoas chegaram para Jesus e para interrogar Jesus para saber de Jesus como seria, ao ponto de perguntar para ele assim: no céu como será? Um homem que casou 7 vezes, porque dizia a lei que quando o irmão morre sem deixar herdeiro, o seu irmão deveria possuir a sua esposa para deixar herdeiros, e ele possuiu 7 mulheres, teve 7 mulheres. E quando no céu for acontecer, Jesus falou para eles: no céu não será assim, sereis como anjos. E as pessoas faziam várias perguntas para Jesus, ao ponto de perguntar a ele sobre a carta de Moisés, que Moisés havia dado carta ao povo para que o povo pudesse divorciar. E perguntaram a Jesus: por que Moisés então deu carta de divórcio? E Jesus diz: por causa da dureza do coração de vocês, porque aqui no começo não foi assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso são palavras que estão escritas na Bíblia. Mas hoje muitas coisas têm separado um casal: brigas constantes, desrespeito, distância em casais. Isso acontece, irmãos, essas brigas e esse distanciamento por causa da ação maligna de Satanás, que vai colocando no coração das famílias que não tem mais jeito. Eu falei na classe casais esses dias que eu fui conversar com um amigo, com uma pessoa conhecida, crente, e perguntei: por que você separou? Ele falou: incompatibilidade de gêneros. Eu falei: mas isso eu também tenho. Isso eu também tenho. Eu falei: mas por que você separou? Ele falava para os alunos: por que você separou? Ah, não, porque não está dando certo. Eu falei: mas por quê? Eu quero saber. Por que você separou? Ela te traiu, você traiu ela. Qual foi o motivo? Não havia um motivo, a não ser esse que ele disse, que todos nós temos. Nós temos discordâncias, somos diferentes, mas em nenhuma coisa nós devemos concordar. Quando diz respeito à palavra de Deus, quando diz respeito à palavra de Deus, não há discordância entre marido e entre mulher. Quando há respeito à palavra de Deus, não há discordância entre Cristo e a igreja. O que Deus falou para a igreja vai se cumprir. O que Deus falou para você vai se cumprir. Entenda, irmãos, que é um simbolismo na unidade. Quando a gente vai estudar sobre o tabernáculo, muitas coisas que aconteceram, que foram escritas por Moisés nesse tabernáculo, o povo de Israel, tudo que era feito naquele tabernáculo, que era tenda onde Deus habitava, a presença de Deus estava naquele local, tudo ali representava algo. E eu queria falar de coisas que representavam nesse tabernáculo a unidade, de 2 símbolos, onde Deus disse que os 2 querubins deveriam ser uma só peça de ouro batido. Com isso, falava simbolicamente da unidade entre os seus adoradores. Está em Êxodo 25. Ou seja, os querubins deveriam ser de uma só peça de ouro. Representava a unidade da adoração. Esse simbolismo que acontece e que aconteceu, que foi colocado naquele templo, é para que mostrasse para o povo tudo que Moisés escreveu e falou para que o povo fizesse conforme Deus havia mandado, representava algo. Irmãos, a unidade deve haver entre eu e minha esposa, entre você, seu esposo, seu cônjuge. Não é possível Deus agir num casal ou na igreja que não manda comida. Nós vamos ver em alguns textos bíblicos. Outro simbolismo do tabernáculo: os querubins deveriam estar com as suas asas estendidas um para o outro. Êxodo 25, 20, o que fala de cobertura recíproca. Ou seja, os querubins deveriam estar com a asa um sobre o outro. O pastor, um tempo atrás, falou sobre cobertura espiritual na igreja. Importantíssimo. Você precisa de cobertura espiritual. Irmãos,
Eu ainda falava para minha esposa, às vezes eu escuto algumas pessoas falarem, a gente vê algumas coisas, a gente fica entristecido, porque dificilmente você vê um casal que se preocupa com o outro. Se a esposa está triste, se o esposo está triste, cadê aquela cobertura espiritual que deve partir de mim para minha esposa, da minha esposa para mim? Cadê a cobertura espiritual? Esse anjo, quando cobria suas asas, uma sobre a outra, um simbolismo do tabernáculo de quê? De cobertura. Ou seja, que representa uma cobertura? Se tivesse aqui uma cobertura, fizéssemos aqui, igual algumas igrejas fazem, e colocasse uma cobertura aqui para a gente falar assim, você vai passar aqui simbolizando algo na sua vida, simbolizando uma cobertura espiritual, que você está tendo uma cobertura espiritual. Irmãos, é nossa missão orar pela pessoa que está ao nosso lado, que Deus nos ajudou na nossa escolha, na nossa atitude. Nós temos que perder e tirar essa síndrome de Caim, esse espírito de Caim, aonde ele diz assim: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Nós devemos nos preocupar um com o outro, a nossa família, não só ali no nosso grupo, na nossa família. Eu me preocupo somente com o que acontece comigo, com meus familiares. Eu não me preocupo, como a Renata diz aqui, eu tenho vocês como minha família. Como pode um dia a gente deixar de ajudar em oração, em outra situação, alguém que diz que é nossa família? Pastor, às vezes quando a pessoa aceita Jesus, ele fala assim: agora olhe para lá e veja a família de Deus, veja a sua família. É importante, irmãos, nós entendemos este comum acordo e dessa cobertura espiritual. Eu queria falar sobre compreendendo essa unidade. Como é que a gente vai compreender essa unidade que Deus quer? Olha, no versículo diz assim: a vós somente eu conheci. Será que realmente você conhece sua esposa, seu esposo? Você conhece seu filho? Você conhece seu irmão da igreja? Será que realmente você pode falar como Deus falou no povo de Israel? Eu te conheço, eu te escolhi. Irmãos, é um perigo danado pessoas que ficam na mídia e que ficam vendo tantas coisas na mídia, tantas revistas, tantas novelas, tantos filmes, conhece a vida daquele ator, daquela atriz, tudo, sabe tudo, o que ela gosta, o que ela não gosta, mas ele não sabe nada do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, nada, nada, nada. Como seria bom se nós pudéssemos falar como Deus falou para o povo de Israel: eu vos conheço, eu sei quem você é. Irmãos, é preciso nós aprendermos a conhecer um ao outro. É preciso nós olharmos para a pessoa, não só conhecer quando ela está brava. Às vezes a gente tem marido de conhecer só quando está bravo. Por que a gente conhece quando está bravo? Porque faz cara feia, né? Faz cara feia, olha lá, está assando, está eu e a Filomena, o pastor assando, aí está aquela cara amarrada. Está bravo? Já sabe que está bravo. Mas é só isso que nós temos que conhecer quando está bravo. Nós precisamos conhecer a sua vida física, sua vida emocional, saber como está o seu relacionamento consigo mesmo e com Deus, se está bem. Nós vamos ver um texto aqui, que isso serve também para a igreja, que é só olhar na casa da pessoa, você sabe que ela não está bem. Conforme a gente vai andando junto com as pessoas, vai estando próximo dela, a gente olha e fala assim: não está bem. Mas também a gente não vai dar, nem ora. Isso é perigoso, irmãos. Isso não é o desejo de Deus para a igreja. Você que é casado tem que conhecer a sua esposa, tem que conhecer a sua esposa. Me lembra aqui que o pastor Silmar Coelho falou uma coisa uma vez, uma de suas mensagens para casais, dizendo assim: a pessoa que, se eu morrer primeiro com a minha esposa, e a pessoa que for casar com ela vai sofrer, vai ralar. A gente logo pensa que o pastor está lançando uma opção, de repente, naquela pessoa que for casar. Não, você vai sofrer, porque eu amei a minha esposa de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, que se eu morrer primeiro e o outro tem dificuldade, ela vai falar assim: não dá não, não dá não, não dá não.
Nós temos que nos preocupar, irmãos, a forma que nós amamos o nosso cônjuge, a forma que nós amamos os nossos filhos. Porque de repente nós achamos que está certo, mas não está certo. De repente a forma com que eu estou direcionando aos meus filhos, à minha esposa, eu estou achando que está certo, ou achando que está de acordo, mas não está. Não está de acordo. Um tempo atrás eu falei para minha filha: se você entendeu o que eu falei, ela disse assim: eu entendi, pai. Eu até comentei isso com os casais. E aí depois eu fui ver que ela não entendeu nada. Eu tinha que perguntar: como foi que você entendeu? Eu vejo que hoje as pessoas estão fazendo assim. Você entendeu? Então tá bom. Aí depois faz tudo errado, é uma falha de comunicação. Um tempo atrás eu disse na classe dos casais sobre os assassinos da comunicação. 3 armas feitas pelo Dr. David Blake, um psicólogo cristão, que fez uma pesquisa com os casais para saber quais eram os pastores, o assassino da comunicação na vida matrimonial. Quem eram? Os alunos que foram da classe sabem. Quem eram esses assassinos que surgiam e que faziam atrapalhar a comunicação entre o casal a ponto de não andar de acordo, de não conseguir ter uma concordância entre eles? E as armas eram o silêncio, a explosão e o choro. 3 armas poderosas para destruir a comunicação, que não conseguiam fazer com que o casal andasse um com o outro de acordo. Por quê? Quando a pessoa usava a arma da explosão, seria assim: eu vou falar, minha esposa vem falar comigo, eu não ouço, já solta aquela rajada, aquela metralhadora, de nervoso, de bravo, irritado. Aí a esposa fala assim: para que eu vou falar com ele? Todas as vezes que eu vou falar com ele, só vem com grosseria. Então, a assassino da comunicação seria essa arma da explosão. Não falo porque não me ouve. Não falo porque não me ouve. Então virá a grosseria. A arma do silêncio seria aquele homem, que eu falo para os homens, isso aí é mais tendência nossa. Não gostou de uma coisa? Não falo nada. Fica em silêncio, isola o meu canto e deixa eu aqui. A mulher olha e sabe que o homem está lá quieto, calado, com gelo. Parece uma ideia. É uma tendência nossa, nós nos isolamos. Aí a mulher fala assim: toda vez que eu vou tentar tratar alguma coisa com ele, ele não aceita, fica em silêncio, não fala mais. Isso seria uma arma, um assassino da comunicação. E a outra arma do choro. Está lá a Renata, não veio aqui na frente para falar. Está lá a Renata juntamente com a Alexandre. Não é essa a arma dela, tá? Porque a gente está no casal, a gente sabe. Aí a gente está lá, a Renata vai falar com o Alexandre começa a chorar. Aí começa a chorar, fica sentimental. Ou então o Alexandre fala com a Renata e fica sentimental, chorando. Aí o marido fala: não posso falar mais nada com ela, não posso falar mais nada com ele, porque quando eu vou falar ele começa a chorar. Isso acontece muito com os filhos. Vai falar com o filho, nem terminou a conversa, está chorando. E provavelmente esse filho é assim: quando ele crescer e tiver um problema com o seu esposo, com a sua esposa, quando ele for adulto, ele vai repetir isso que acontecia com o seu pai e sua mãe. Ele vai repetir isso. Entenda que esses são os assassinos e que não deixam que as pessoas andem juntos e que andem de acordo. A falta de comunicação, ou seja, um assassino que vem, esses 3 aí que acontece, o silêncio, a explosão, o choro, que não deixa conversar. Pergunto: um relacionamento também é diferente? Lógico que não. Um relacionamento de amizade, amigo um com o outro, líder com liderado. Não vou falar com aquele líder não, que ele briga, ele solta o braço na gente. O pastor não pode falar, senão ele xinga. Pode ser que alguém seja assim, mas precisa mudar, precisa reconhecer. O pastor não diz aqui que Deus está sempre pronto a nos ajudar a mudar, nos ajudar a mudar, a ser diferente. Então entende, se tem alguma falha, se você enquadra em algum relacionamento, seja com o seu cônjuge, ou seus filhos, ou no trabalho, ou na igreja, em algum desses assassinos, saiba que Deus quer mudar isso na sua vida. Não quer deixar você ser um homem explosivo, não quer deixar você ser um homem calado, mulher também, tá? Não quer deixar você ser um homem que chora por tudo. Não quer. Deus quer destruir essas armas, porque nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra nós, ela não pode prevalecer. Se ela é uma arma que vem de Satanás
e que quer nos destruir, Deus nos dá força para livrar, para destruir aquele mal que se levanta contra nós. Ou seja, concordância. O que a unidade no casal pode produzir em nossas vidas? O que você acha que uma unidade na vida matrimonial pode produzir em nossas vidas? Uma unidade na igreja pode produzir em nossas vidas. Você imagina aí um monte de coisas, porque é um mandamento de Deus, nós sermos unidos, nós andarmos junto com o outro, de família andar junto um com o outro. Mas o que poderia acontecer? Lembra da Torre de Babel? Quem lembra de Gênesis capítulo 11, quando vai falar da Torre de Babel? E a gente lê aquele episódio no começo, vai ler o livro de Gênesis, aí chega lá na Torre de Babel, aí aquele povo se une para fazer o quê? Para construir uma torre. Alguns, no episódio que vai falar sobre esse texto, Joséfo fala assim que o povo queria se unir para fazer aquela torre. Joséfo é um historiador judeu. Eles queriam ir e fazer aquela torre porque eles tinham medo de dilúvio. Eles tinham medo de dilúvio. Então eles imaginaram assim, isso na história, tá, irmãos? Não tem na Bíblia isso. Imaginaram que se eles fizessem aquela torre, e se de repente Deus, ou porventura Deus, quisesse mandar um dilúvio sobre a terra, eles estariam protegidos. E Deus começa a olhar a atitude. E aí a gente sabe que a gente percebe até a Trindade nessa situação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. E ele fala assim: o povo está unido. O povo está unido. E ninguém pode impedir o que eles estão querendo fazer agora. Eles estão tão unidos, eles estão falando a mesma língua. E ninguém pode impedir eles de fazer algo. E o que Deus faz? Vai lá e confunde a língua deles para que eles não pudessem entender o mundo. Mas é claro que o texto fala para nós, e que foi Deus que observou isso, que quando o povo se une, seja para fazer coisa errada, ou seja para fazer coisa boa, graças a Deus que as coisas erradas, quando o povo se levanta a fazer, Deus se levanta e coloca a mão. Mas quando Deus vê o povo dele, vê um casal unido, que está procurando melhorar a sua vida, procurando melhorar a sua igreja, seu relacionamento, Deus levanta do céu e fala: eu vou abençoar, porque eu estou vendo comum acordo. Foi o que Jesus disse: quando dois da terra estiverem em comum acordo, eu abençoarei. Nós precisamos aprender esse estado de andar em acordo um com o outro, de concordar. De concordar, há uma concordância. E às vezes é difícil concordar com a pessoa que está ao seu lado. É difícil, não é só dentro da casa com o seu cônjuge, não. É no trabalho, é na igreja. Mas é uma recomendação de Deus, andar em concordância, porque permite Deus agir em nossas vidas. Então nós somos desafiados a preservar essa concordância. E quando de repente aparece um alerta, alguém querendo atrapalhar aquela concordância daquele casal, ou a concordância de uma igreja, ou a concordância daquele trabalho que está sendo feito, nós precisamos nos armar e nos proteger para lutar contra as forças malignas. Porque quem é Satanás senão um divisor? No grego é diabos, que vai falar de divisor, aquele que divide. Olha só o texto de Babel, diz assim, ó: trabalhando em harmonia e concordância, o propósito. Então Deus declarou assim, ó: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aí fala assim: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. Vamos entender como Deus andarão juntos se não estiverem de acordo. Olha só que interessante. Existe um livro, o pastor já falou aqui um tempo atrás sobre este livro, eu conheci quando ainda era aluno na Casa dos Casais, falando sobre as 5 linguagens do amor. E essas 5 linguagens do amor, ela não serve só para a vida matrimonial. Ela serve também para você, na sua paternidade com seus filhos, no seu relacionamento com o seu trabalho. O que, em resumo, em síntese, o que seria esse livro? O que fala então deste livro escrito por esse psicólogo, teólogo? O que fala esse livro? No síntese, é dizendo assim: eu preciso
preciso conhecer quem está ao meu lado. Eu preciso saber qual é a sua linguagem. Eu preciso conhecer qual é o seu temperamento. Exemplo: se de repente eu faço alguma coisa errada com meus filhos em casa, não é muito difícil a gente fazer isso, e tomo uma atitude errada, fiz lá uma coisa que não deveria ter feito. Minha esposa sabe que se ela vem falar comigo assim, você devia ter feito isso aqui, acabou comigo. Eu provavelmente vou retribuir da mesma forma. Mas se ela vem e fala assim, o que você fez não foi certo, que entra com uma espada, eu fico ali quietinho, não falo nada. Por quê? Porque é verdade. Mas a palavra branda, o que ela faz? Calma, abaca tudo aí. Porque quando a pessoa vem falar com você com sabedoria, nós não temos, contra isso não tem remédio, não tem defesa. Não tem defesa. Então, entende-se o quê? De repente vem saber como falar, conhecer a pessoa que está ao seu lado, conhecer quem Deus colocou ao seu lado para trabalhar junto. E é importante nós aprendermos a conhecer um ao outro. Quando nós conhecemos, nós precisamos falar assim, não adianta eu falar desse jeito com aquela pessoa, porque não vai dar certo, não vai adiantar nada. Não é, irmãos, aqui usar estratégia, ou então ficar pisando no ovos o tempo todo. Eu não posso falar isso para a pessoa que ela fica brava. Não é isso. É totalmente diferente. É conhecer a linguagem. Qual é a minha linguagem do meu amor? O que alguém faz para mim e que me faz alegre, e como se fosse uma mola na minha vida que me levanta. O que é importante, eu não vou falar dessas 5 linguagens, mas são palavras de afirmação, são palavras que são a presença da pessoa, palavras de afirmação, presença, o toque, que é o lado físico, o ato de serviço. Entende que isso é importante? Essas palavras são importantes. Quanto tempo você não fala algo que alegra o coração da sua esposa, ou do seu esposo, ou da sua família? Pense. Quanto tempo que faz que você não olha para aquela pessoa, no olho dela tem conversas que são alegres, conversas que são rendáveis, conversas que de repente problemas antigos são solucionados. É importante nós conhecermos um ao outro para poder andar junto. Não adianta, olha, a ausência de acordo é uma porta aberta para o diabo. Quando o diabo olha, Satanás olha e vê um desacordo. Eu me lembro uma vez de estar orando ainda, não era evangélico, mas já sabia esse negócio, em nome de Jesus sai, que é o demônio. E algumas pessoas ali naquela sala de oração, fazendo oração para aquelas pessoas que estavam endemoniadas, com o espírito maligno, e de repente um daqueles demônios fala assim, aquele lá está em pecado. O que acontece com os outros? Fala assim, misericórdia, senão a gente julga, porque a gente é fraco e julga. E aí o que acontece? A gente passa, ou então ele usa e fala assim, só um de vocês aqui tem unção. Aí o outro fica assim, sou eu, o outro sou eu, o outro sou eu, não é eu. Cadê o acordo? Não tem mais acordo. Então o demônio não pode falar, está na boca, sabe? Então na nossa vida não é diferente. Se você ficar dando ouvidos para a voz maligna, ela vai se filtrando a sua mente e não deixa você andar mais de acordo. E quando você anda em desacordo, é uma porta aberta para o diabo. Paulo condenou isso e disse para que o povo não desse lugar, não dê lugar ao diabo. Então se Paulo fala isso, não dê lugar ao diabo, na carta aos Efésios, é sinal que a gente pode dar vazão ao diabo. Ele fala para a gente não deixar o sol se pôr contra a nossa ira. Casais, de repente, conseguem dormir um na cama, um no sofá. Isso não é quando vai dormir com o cachorrinho. Casais que às vezes passam dias sem falar um com o outro. Casais que não conversam, que ao dormir, ao deitar, simplesmente falam assim, vou dormir, obrigado, não é ameaçar. Mas a Bíblia nos ensina a não deixar o sol se pôr contra a nossa ira, a não ficar coisas ruins, mágoas, coisas ruins no nosso coração. Então há uma preocupação de Deus, com certeza,
da gente andar em ambas partes junto. Olha só, existe um texto na Bíblia que diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas, suas mulheres, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Primeira carta de Pedro, você pode olhar no capítulo 3, verso 7. Ou seja, o desrespeito. E olha, é um princípio que Deus deu na vida matrimonial. O que Pedro está falando a respeito do homem, porque é uma tendência do homem ser mais grosseiro. Mas lembra que todo mandamento e tudo que é falado na Bíblia serve para ambas as partes. Quando fala que a Bíblia foi escrita para a salvação do homem, entende-se que também é da mulher, certo? Jesus morreu por todos os homens, as mulheres também. Então, quando Pedro fala assim a respeito de não ser grosseiro, de dar honra à mulher, como vaso mais frágil, também implica da mulher não ser grosseira com o marido. E detalhe, o texto diz que é um impedimento, ou seja, é um bloqueio espiritual, como se fosse assim. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então a nossa grosseria também faz. Ou não? O texto diz: se a gente é grosseiro com a pessoa que está do nosso lado, esposo, há uma exortação aqui de Pedro que esse desrespeito implica um juízo na dimensão espiritual. Ou seja, na dimensão espiritual algo acontece. E o que acontece? O impedimento da minha oração. Eu vou lá, dobro meu joelho, mas o meu coração está lá naquilo que aconteceu com a minha esposa ou com o seu cônjuge. Está lá, coisa mal resolvida. Aí você vai lá, ora, adora o Senhor, canta, clama, busca a presença de Deus, acha que sentiu a presença de Deus. É diferente. Acha que sentiu a presença de Deus, mas Deus não ouviu sua oração. Da mesma forma, quando fala da gente entregar uma oferta, ainda sem perdoar o irmão. Irmão, a Bíblia diz, irmãos, que o livro do Provérbios, capítulo 28, que o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa deixa alcançará misericórdia diante de Deus. Provérbios 28, 13. Então, entende-se que quando você vai diante de Deus, não há como esconder. A sua primeira oração com Deus é falar para Ele daquilo que você fez, daquilo que você precisa consertar, aquilo que você precisa arrumar. Não adianta você falar um monte de coisas, as coisas que você precisa fazer você não faz. Entenda que existe um texto no livro dos Reis que Nabal e Abigail, esse casal, representa algo tremendo de ensinamento para a nossa vida. A Bíblia fala que ela era uma mulher sábia, mas em compensação dele, diz que ele era um homem grosseiro, chucro. E essa forma dele tratar a esposa se expandiu também para os seus liderados, para os seus vizinhos, para as pessoas que aproximavam dele, ao ponto dos seus liderados falar assim: ele é homem de Belial. Irmãos, do mesmo jeito que a boa fama nossa, alguém falou isso também esses dias, chega, do mesmo jeito que a boa fama chega, aquele cara é bom, aquela mulher é boa, a ruim também. A ruim também. O pastor está sempre falando aqui, sempre pregando a respeito de caráter, de santidade. Um tempo atrás eu estava junto com ele e ele falou assim: Rogério, eu me prezo muito do que as pessoas dizem de mim, mas não se eu sou bom, sou ruim, mas no meu caráter. Porque isso é o que mais acontece com os líderes de hoje. Líder que não tem caráter nenhum, marido que dentro de casa é horrível, lá fora é uma beleza. Lá fora é uma beleza. Eu disse aqui, uma vez eu aprendi isso com a minha esposa, não foi eu que eu vi, mas aquela pregadora Joyce Meyer, e eu falei isso na classe casais, isso que a gente é bom, a gente reproduz, de que ela tinha maior dificuldade com seus filhos dentro de casa. Era agressiva, tinha raiva, provavelmente seu esposo também entrava nessa, mas quando o pastor chegava lá na sua casa, ela conseguia manter aquela calma que sozinha ela não conseguia. O pastor entrava, era o santo remédio, né?
Pastor entrou dentro da casa dela, é uma beleza. Uma beleza. E ela pensou assim: se eu posso fazer isso quando o pastor aqui, então eu posso fazer com você. E nossa vida é diferente. Muitas vezes a gente consegue muitas coisas, irmãos, porque não está na presença de outro. Não sei se vocês já viram um dia alguém xingando uma criança na rua, você olha e fala assim: nossa, que coisa horrível. E de repente me disse: você pega fazendo aquilo. Tem pessoas que vêm e falam coisas para mim assim: não, Rogério, isso. Eu passo um tempo, eu vejo a pessoa fazendo aquilo que ela falou para mim. Aquilo que ela falou, ela estava fazendo. Porque é uma necessidade nossa de nós vigiarmos o nosso modo como pensamos, falamos e andamos. Porque diante de Deus não tem como esconder. Então, deixar de honrar a mulher, deixar de honrar o esposo dentro de casa, é uma das coisas mais perigosas para quando nós vamos orar diante de Deus. A igreja entendeu isso? Amém? Estão entendendo o que eu estou falando, o que Deus está falando? É perigoso. E quando há um sinal de alerta, exemplo, quando a gente passa sobre aquelas secas, e tem aquela caveira lá, aquele raio, o pastor Osmar que trabalhou na cadeira, a gente sabe que tem aquela caveira lá, aquilo ali é um sinal de alerta. Não é igual aquelas casas que tem na praia, que tem cachorro bravo, mas não tem cachorro bravo. Não, aquilo ali é um sinal de alerta. Toda a nossa vida existe alguns alertas que Deus nos mostra. Como mostrou através dos profetas para o povo de Israel, por diversas vezes Deus falou com o povo, mostrando ao povo para que o povo mudasse. Mas o povo estava de cabeça dura. Quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse, nós vamos ver quantos sinais, quanta coisa Deus vai fazer na grande tribulação do povo, e nem por isso o povo, parece que, como diz o livro de Isaías, o povo tem na sua coluna dura serviço, precisa um anjo vir descer com uma salinha e cortar aqui. Se o anjo não cortar, ele não abaixa a cabeça. Ele não abaixa a cabeça. Então, entende que a unidade, ela remove limites. E conhecendo essa linguagem que nós, conhecendo o outro, nós vamos removendo as barreiras. Nós vamos removendo as barreiras que nos impedem de andar em comum acordo um com o outro. Quando a gente vai conhecendo a pessoa. Olha só o que eu escrevi aqui, ó. A união traz a multiplicação. Por que isso? Olha só o que Moisés diz. Moisés cantou acerca do exército de Israel. Um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles faria fugir 10.000. Deuteronômio 32. Ou seja, a unidade traz multiplicação. Nós estamos no ano do crescimento, né? Falando do ano da expansão. A unidade, se 2 concordarem, traz 1000. Olha só para vocês verem. Quando fala a respeito de uma concordância, de ao ponto de fazer fugir 10.000, quando está junto. Então, quando estou eu orando sozinho é uma coisa, mas quando está eu, minha família, ou eu e a igreja orando, o pastor, a igreja, há um mover de Deus diferente. Então, a unidade, ela traz multiplicação na nossa vida. Então, vamos supor, se não adianta você como casado, também serve para aqueles que querem casar. Eu lembro assim, quando eu tenho alguns cursos de noivos, que alguém já brincou comigo assim: nossa, mano, você vai acabar dando aula assim, colocar a classe lá para noivo também, né? O pastor sempre tem gente, vontade de fazer uma classe ou um curso dos noivos, vai dar aula para o caso que é amando, não interessa, namorando, né? Eu falei assim: quero fazer desistir. Mas é brincadeira. Na realidade, quando alguém vai falar de casamento, ele não fala só coisas boas. Não fala, irmãos. Não fala. Vida matrimonial não tem só maravilhas, não, coisas alegres. Tem coisas tristes, a gente chora junto, fica angustiado, fica desesperado, não sabe o que fazer, mas Deus é a resposta da nossa vida. Quando a gente vai lá e fala: Senhor, eu não sei como fazer, me ajuda. E você concorda em sua casa, na igreja, seja onde for, Deus vem e nos ajuda. A vida nossa, ela é feita de coisas difíceis, mas elas passam a ser na nossa vida depois de um lugar que a gente sobe sobre ele, escadinho para nós. O que acontece com o cônjuge é minha responsabilidade. Olha, é uma coisa tremenda. Às vezes, não é falar uma coisa assim, mas vamos dizer assim, sempre sinal de alerta. Olha, eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola. O que o marido vai fazer? Comprar uma Coca-Cola.
Ela está dizendo que está à vontade porque ela quer uma coisa. Adianta você falar para você: eu estou com sede, eu venho trago um copo, venho te dou água. Se eu tenho como pegar a água, se está em meu poder fazer, eu tenho que fazer. Então, eu falei uma coisa muito simples, mas geralmente, na vida matrimonial, família, trabalho, são coisas importantes que é de nossa responsabilidade e a gente às vezes quer fazer como Caim, como eu já falei. Não é de minha responsabilidade. Você está sofrendo? Se vira. Não é nossa responsabilidade, sim. Então a falta de unidade leva a agir com o espírito de Caim, que eu já falei sobre isso. Olha, eu vou falar aqui para a gente não alongar muito. A falta de transparência na vida matrimonial ou em qualquer coisa, um dos princípios batistas é a transparência. Quem for ler, sabe, o pastor já falou isso, também está, é a transparência da igreja. Olha só, na vida matrimonial, o que mais tem destruído os casamentos é a falta de transparência. Lá no tabernáculo, os dois querubins ficavam de frente um para o outro. Vamos fazer uma alegoria aqui desses dois querubins que ficavam de frente um para o outro. De frente um para o outro. Para mostrar ali a glória de Deus. De frente um para o outro. Na vida matrimonial não pode haver mentira. Não pode haver coisas ocultas. Eu vou fazer isso e meu marido não vai saber. Eu vou fazer aquilo e minha esposa não vai saber. Então eu vou arrumar um jeitinho para que ele saiba aos pouquinhos. Se eu contar tudo uma vez, lógico que existe a sabedoria da esposa para saber a hora certa de falar, a sabedoria do esposo para saber a hora certa de falar. Mas essa transparência, ela tem que ser mútua. Porque olha só que vocês entendam isso, irmãos. Esse simbolismo que eu diz a respeito está escrito lá em Êxodo, no capítulo 25 e 20. Isso me fala do poder de encarar um ao outro. Será que eu posso encarar minha esposa? Será que eu posso olhar no olho dela? Será que ela pode olhar para mim? Olha, entenda-se que às vezes é difícil olhar profundamente no olho. Mas entende, irmãos, que o olhar diz muita coisa. Muita coisa. O olhar, o nosso olhar diz muita coisa. Nosso olhar nos revela se estamos tristes, se estamos preocupados, se estamos inseguros, se os nossos brilham ou não. Nosso olhar revela muitas coisas. Como é importante a gente aprender a observar os sinais que o corpo da pessoa amada nos dá. Como é importante nós aprendermos a conhecer os sinais da pessoa que está ao meu lado. De eu olhar de repente para Moisés e saber assim: Moisés quer que acabe logo a mensagem. Lógico que ele não quer isso, mas vamos supor que seria importante isso, eu conhecer as pessoas. Um pregador, quando vem pregar uma mensagem, ele precisa estar olhando as pessoas. Às vezes o pastor olha aqui e fala assim: não faz isso aí agora não. Eu não faço isso porque eu não vejo muitas coisas aqui, mas ele consegue ver daqui uma visão tremenda de vocês e de mim também quando estou aí. Consegue ver tudo. Às vezes na vida matrimonial, irmãos, nós precisamos ficar em algum lugar alto, sair daquela zona de desespero para saber o que tem que fazer. Olha, se nós estivermos ali naquele trânsito, o pastor Jorge Linhares escreveu isso nos seus livros. Num trânsito, aquele trânsito estiver todo confuso, provavelmente a gente não vai conseguir dar ordem. Mas se eu deixar uma pessoa ali naquele trânsito, com rádio, e eu for para um lugar mais alto, eu vou ter uma visão mais ampla. O que falta na vida hoje, na vida matrimonial, na vida de liderados, de líderes liderados, é ficar à frente para conhecer as coisas, para ver para onde eu devo ir, qual o caminho que devo tomar. É isso mesmo a vontade de Deus. Olha, quando Jacó ele fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, seu sogro, a expressão que ele usa é assim: olha para vocês verem, vejo que o semblante de vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Irmãos, o nosso semblante fala muito.
Quando a gente tem um problema de relacionamento, a gente consegue perceber na vida da outra pessoa que ela não olha mais para a gente porque ele. Nós vamos pedir a Deus que Deus ilumine nossos corações, para que a gente possa mover todos os obstáculos que nos deixam nós andar em comunhão. Amém? Amém. Pedir que vocês coloquem de pé, passar o pastor Zé Carlos, daí fazer uma oração, vou pedir para que ele ore, não eu, mas que essa palavra semeada no nosso coração possa fazer a diferença em nossa vida. Amém?